Prezados amigos e amigas, que prazer estar com você aqui. Eu tenho um tema muito interessante, muito importante para todos, que é justamente sobre contrato de trabalho. O tema hoje do Carreiras Tribunais, Carreiras Jurídicas, contrato de trabalho. Muitos alunos, eles têm dúvidas acerca desse assunto, mas eu quero ressaltar alguns apontamentos com você, pelo menos o básico, para que nos próximos vídeos eu possa trabalhar com você ainda melhor. Muito bem, quero falar com você a partir do artigo 442. Então vamos para a lousa, eu quero bater um papo contigo. Vem cá. Olá, como vai? Tudo em paz? Vamos brincar de trabalhar? Vamos lá? Vamos fazer aqui um bom trabalho? Então vem comigo. Quando eu falo em contrato de trabalho, isso me lembra, claro, vou fazer algum esqueminha com você aqui, tá? O artigo 442 da Consolidação. Contrato de trabalho nada mais é do que o vínculo existente entre empregado e empregador, e isso vai gerar obrigações. Por isso que a grande característica do contrato de trabalho é que ele é sinalagmático. Ou seja, sinalagmático nada mais é do que a capacidade das partes de terem os seus deveres e também os seus direitos. Eu sempre falo isso, um contrato ele tem que ser via de duas mãos. Se ele for apenas de uma mão, esquece, ele vai ser rescindido. Claro que sim. Bom, ainda dentro dessas observações, nós temos os elementos do contrato de trabalho. E os elementos que eu tenho do contrato de trabalho, via de regra, são esses. Partes capazes, ou seja, a partir dos 18 anos, como via de regra, todos podem fazer um contrato, tá bom? O objeto, ele deve ser lícito. O que significa objeto lícito? Eu não posso fazer um contrato de trabalho, obviamente, com uma situação de uma atividade ilícita, fruto de um crime, por exemplo. É óbvio, tá bom? E claro que dentro dos elementos nós temos ainda a forma prescrita e não prescrita, e não defesa em lei. Ou seja, se essa questão cair para você, quais são os elementos do contrato de trabalho? Partes capazes, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. São os três elementos principais. Diante dessa situação, eu tenho ainda como característica, aqui a característica específica, que ele é sinalagmático. Características gerais. Eu até brinco, eu falo contrato de trabalho, ele é o chamado COPAS. O que significa isso? Continuidade, onerosidade, pessoalidade, alteridade e subordinação. Vou repetir. Continuidade, onerosidade, pessoalidade, alteridade e subordinação. São os 5 elementos, os 5 requisitos, ou melhor, as 5 características básicas de todo contrato de trabalho. Todas elas são muito simples, não é? Continuidade, ou seja, que seja ato não eventual. Onerosidade, que há um pagamento. Pessoalidade, ou seja, a pessoa não pode se fazer substituir. Alteridade, o que isso significa? Alteridade significa que a pessoa trabalha para terceiros. A partir do momento que ela trabalha para ela, ela não será mais empregada. Ela será, obviamente, sócio, tá? E subordinação. Combinado? Essas são as características tradicionais, básicas do contrato de trabalho. Existem algumas doutrinas, no caso aqui o russomano gosta de colocar também aqui como requisitos. Tudo bem, então requisitos ou características básicas segue a mesma linha. Tudo bem? Vamos lá? Bom, dentro da formação do contrato de trabalho, nós temos um aspecto que chama o caráter pré-contratual. O que seria o pré-contrato? O pré-contrato é aquela situação em que envolve uma promessa de emprego e se isso porventura não for cumprido, pode gerar algum tipo de indenização. Vou repetir. O pré-contrato é uma promessa de emprego e muitas vezes se isso não for pactuado, não for acertado com as partes, pode gerar indenização. Bom, se estiver no contrato as hipóteses de rescisão e o caráter indenizatório, tudo bem. Agora, e se não estiver? Se a questão perguntar para você que foi feita uma pré-contratação e, na verdade, isso não foi acertado, uma das partes descumpriu. Uma vez comprovado o dano, somente, aí sim, se for na ausência de cláusulas nesse sentido, o dano apresentado, o dano oferecido vai gerar uma indenização. Como assim, professor?
eu fui contratado eu trabalho numa empresa X hoje e fui contratado por uma empresa Y. Eu estou cumprindo ainda o meu contrato. Exemplo, 6 meses, 3 meses, 1 ano. E eu já acertei com esse antigo empregador que eu vou sair da empresa daqui 6 meses para trabalhar na outra. E nisso eu já estou treinando outra pessoa, já estou preparando outra pessoa ou algo nesse sentido, tá? Então, diante disso, eu saio da empresa X, vou para a empresa Y. Chegando lá, a promessa não é cumprida, dizendo que não tem mais condições, que o mercado mudou, que o contrato foi alterado ou algo nesse sentido. Pois bem, me gerou um dano, porque eu larguei o certo pelo duvidoso e isso me gerou um determinado dano. Aí sim, nós temos que ir para o artigo 235A, que trata exatamente do dano extrapatrimonial. 3, 5, 20 ou 50 vezes o salário do empregado. Depende a proporção, o tamanho deste dano. Tá bom? Bom, ainda sobre contrato, eu tenho que falar sobre exclusividade. O que seria a exclusividade, meus caros amigos? Via de regra, tudo bem, até a MP 808 quis tratar sobre esse assunto quando falou de autônomo, a MP caiu por terra, não se fala mais isso. Mas exclusividade pode ser um requisito, pode ser um instrumento do contrato de trabalho? Resposta sim. Não tem problema nenhum a pessoa ser exclusiva daquela empresa, realmente só poder trabalhar para ela. Mas a jurisprudência, ela tempera da seguinte maneira, que a pessoa pode ser exclusiva desde que ela receba ou ganhe 3 vezes mais do que o mercado paga. Então, se o mercado paga 1.000, ela tem que ganhar no mínimo 3.000. E sempre terá um prazo determinado. Via de regra, 3 a 5 anos, tudo bem? Então, exclusividade é uma cláusula nula? Não. É uma cláusula anulável? Também não. Via de regra, se respeitados esses elementos que nós acabamos de abordar para você. Tudo bem? Vamos lá? No que tange ao tempo. Tempo é algo, meus caros amigos, que necessariamente trata sobre o quê? Tempo é algo que trata, tá certo, das situações dos contratos. Então, via de regra, nós temos alguns prazos no que tange a contrato de trabalho. Então, obviamente, tempo é algo necessário para que as coisas não aconteçam no mesmo instante. O tempo, via de regra, não existe, não é? Mas para o direito, nós chamamos isso de prazo. E dentro de prazo, o que é importante que você saiba, tá bom? Dentro de prazo, é importante que você saiba que, via de regra, o contrato de trabalho, ele é por prazo indeterminado. Via de regra, ele não tem prazo para o seu fim. E aí tem uma bitolinha que eu sempre gosto de falar para você. Vou aproveitar esse cantinho que está vazio. Então vem cá, aproveitar aqui esse espacinho, até que eu posso ir. Perfeito? Legal. Qual que é a ideia, pessoal? Se você lê na questão contrato de trabalho verbal, ele já é indeterminado desde o primeiro dia. Contrato de trabalho verbal, ele já é indeterminado desde o primeiro dia. Ou seja, o contrato de trabalho que é feito apenas oralmente, não existe determinado. Ah, eu contratei você por experiência, por 90 dias, e esse contrato é verbal. Isso não existe, isso já é indeterminado desde o primeiro dia. Não caia nessa pegadinha, tudo bem? Bom, e nós temos os contratos por escrito, que o Brasil quis adotar exatamente a teoria francesa e a teoria alemã. Juntou as duas e fizemos o artigo 442, tá bom? O contrato por escrito, ele é a regra, tudo bem? Todo contrato, como via de regra, ele tem que ser por escrito. Se porventura ele não for, ele vai cair no prazo verbal, tá bom? Mas não é o caso em tela aqui. O contrato por escrito, como é que funciona, meus caros amigos? Simples assim. Via de regra, não há prazo para o seu fim. A aposentadoria é algo que vai colocar fim no contrato? Não. Tá certo? O fulano pode se aposentar e continuar trabalhando na empresa tranquilamente. Então, se tem alguma questão dessa para você, claro, o contrato, existe o princípio da continuidade do contrato de trabalho. Tudo bem? Começa por aí. Segundo, mas Gleibe, existem aqueles contratos por prazo. Existem aqueles contratos por determinação. Como é que funciona isso? Bom, o contrato determinado, veja bem, alguns prazos aqui para você. Não vai confundir isso com prazo de experiência, né? Experiência, vamos entender isso. A empresa pode exigir experiência do empregado? É o artigo 442A.
Pode exigir no máximo até 6 meses de experiência daquele empregado. Então posso exigir de experiência, mas não é que eu vou exigir o contrato de trabalho de experiência por 6 meses. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso exigir 6 meses de experiência sua em outra empresa. Tudo bem? É o prazo máximo. Agora vem os prazos determinados. Primeiro, aí sim, eu posso contratar um empregado por prazo de experiência? Pode. Pode ser de até 90 dias. Esse prazo, ele pode ser renovado? Vai, me ajuda. 45 renovado por mais 45? Tá certa a minha frase? Hã? Não, tá erradíssima. Mas, Glebe, 45 mais 45 não dá 90 dias? Sim, mas é 45 prorrogável por mais 45. Aí tá certo. Tá bom? Aí está corretíssimo. Aí, então, o termo é prorrogável e não renovado. Então, máximo 90 dias. Tem que anotar em carteira? Tem. Tem os direitos proporcionais? Tem. Tudo normal. Tudo bem? Fechou? Segundo ponto, nós temos o contrato de trabalho rural. Rural, safrista. O seu prazo, como via de regra, são de quê? No máximo de 2 meses. Pode renovar? Não. Máximo 2 meses. Então, se eu tenho um sítio, uma fazenda, uma chácara e preciso de alguém por um prazo determinado, eu posso contratar através dessa forma. Lembrando que pode existir solidariedade dos fazendeiros, dos sitiantes, tudo bem? Se contratar vários empregados nesse sistema. Combinado? Outro item também quero chamar a sua atenção, claro, é o atleta profissional de futebol, em que seu prazo máximo são de 5 anos, tá? Não pode exceder isso. Prestação de serviço, 4 anos. Glebe, e o terceirizado? O terceirizado, o prazo é indeterminado, porque o terceirizado você sabe agora que pode ser utilizado para qualquer atividade dentro da empresa, não é? Então você tem o terceirizado, a agência de emprego e o tomador. Então o terceirizado vai prestar serviço nesse tomador, essa triangulação. Não existe prazo, pode ser por prazo indeterminado, ou até mesmo temporário, que mudou o prazo agora, que são, como base aqui, os 180 dias. Lembrando, meus caros amigos, que existe também a quarteirização. O que é a quarteirização? Simples. É quando uma quarta pessoa, uma quarta empresa é contratada, pessoa jurídica, claro, uma quarta empresa, é contratada para fiscalizar essa terceirização. Então, isso é a chamada quarteirização para você. Tá bom? Ótimo. Professor, o que nós podemos falar mais sobre contrato de trabalho? Vem cá. Bom, eu poderia falar ainda com vocês sobre as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, a partir do artigo 482, que trabalha muito bem justa causa, culpa recíproca, factum principe, dispensa com justa causa, sem justa causa, morte do empregado, morte do empregador. Eu poderia trabalhar isso com você. Vou trabalhar, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo para que nós possamos aprofundar melhor o conhecimento. Obrigado por tudo, viu? Agradeço pela tua presença. Comentem aqui, por favor, os assuntos que você gostaria que nós trabalhássemos aqui para ti, tá bom? Eu sempre pego os assuntos que costumam cair nas provas com maior incidência. Isso aqui por obviedade. Mas o assunto que você tenha dúvida, eu terei muito prazer em realizá-lo aqui com você. Combinado? Obrigado, beijão para você.